Eu sou Márcio Mursa e esse é o programa E Agora, diante do abatimento, o que eu faço? Nós sabemos que é abatimento. Abatimento pode ser físico, mental e espiritual. Tanto é que a gente olha para uma pessoa e diz: você está abatida, você está doente, está passando por algum problema, a gente entende. Abatimento físico normalmente é em consequência de um estresse, de um cansaço, de uma estafa, ou a pessoa está doente, está passando por uma enfermidade, então ela fica abatida. Como a gente lida com o abatimento físico? Se alimentando melhor, tendo uma vida menos estressante, né? Procurando médico. A pessoa não está se sentindo bem, procura orientação médica, procura o médico para, se é necessário ser medicado, um nutricionista, se é necessário uma alimentação melhor. Abatimento mental. A pessoa está abatida. O que envolve abatimento mental? Envolve uma prostração, uma diminuição da vontade. A pessoa se sente com depressão, diminuída, é uma tristeza, uma melancolia, é um desânimo. A pessoa fica esmorecida, é um sentimento de morte. Então, o abatimento mental leva a pessoa à depressão e a sentimento de morte. Não no sentido de um suicídio, de morrer, mas de não ter força, de não ter coragem, de não conseguir enfrentar as coisas mínimas. E o abatimento causa isso. A pessoa começa a diminuir o seu ritmo, começa a não fazer mais o que fazia, cumprir suas obrigações, não se sente motivada, não se sente motivado, não tem força. E se ela não combater esse abatimento, ela vai deixando as suas responsabilidades. Ela vai se desviando daquilo que ela precisa fazer. O abatimento ele pode ser espiritual. O que acontece no abatimento espiritual? Primeiro, a pessoa diminui a sua vida de oração, a sua vontade de rezar, de estar na presença do Senhor. E a partir dessa diminuição da oração, ela começa a diminuir a sua relação com a palavra de Deus, ela não tem mais força para jejuar, ela desiste dos sacramentos. A pessoa que ia na missa diariamente não consegue mais ir. Então chega no final de semana, ela não vai à missa, ela está abatida espiritualmente. Abatimento é enfraquecimento. A pessoa está fraca, ou físico, emocional ou espiritual. Diante do abatimento físico, nós podemos ver até no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, tem a segunda multiplicação dos pães. Olha a preocupação de Jesus. Ele não disse: eu não quero despedir a multidão em jejum, para que não desfaleça no caminho de volta para casa. Então essa preocupação com o nosso físico. Tanto é que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que esse templo, e chama o nosso corpo físico de templo, é onde habita o Santo Espírito, e aquele que destrói, aquele que não cuida do templo, não cuida do seu corpo, destrói o próprio espírito. Então é obrigação nossa cuidar fisicamente, procurar orientação médica, fazer exercício físico, se alimentar melhor. Então esse abatimento físico acaba se tornando muitas vezes um pecado, diante do desleixo, diante do não cuidar do nosso físico. Então é necessário, é importante, cuidar primeiro do físico. O abatimento mental, emocional, psicológico, tem várias situações na Bíblia que nós vamos encontrar, mas tem duas que eu quero falar. Primeiro sobre o profeta Elias, lá em 1 Reis. O que acontece? Elias estava abatido, cansado, fugindo, e olha o que ele fala: basta, Senhor, tira a minha vida. Olha que depressão profunda, que abatimento. Estamos falando do profeta Elias, homem determinado, chamado homem de Deus, aquele que a sua profecia, vai chover, chove, não vai chover durante 3 anos, não chove. Olha a autoridade que ele tinha, mas na sua humanidade, no seu emocional, esse abatimento, essa depressão. Então o abatimento emocional vai aniquilando a nossa vontade própria, vai diminuindo o nosso potencial de reação diante das dificuldades e muitas vezes até das coisas pequenas. Também no livro de Jonas, Jonas vai dizer: prefiro a morte à vida. Então Jonas também passa por uma grande depressão, pedindo a morte. Quero repetir, como já disse no início, não é a morte do suicídio, talvez de morrer mesmo, nesse sentido. É a morte do aniquilamento, a morte de não ter força, de não ter coragem. Como que a gente combate esse abatimento? Primeiro, o que é o inverso? O que é o contrário?
Quando eu não me sinto abatido, com depressão, com tristeza, com desânimo, com angústia, o que eu sinto? Olha, alegria, estímulo, desenvolvimento, elevação. O abatimento diminui. A força, vencendo esse abatimento, nos eleva à vida. Lembra, nós vimos Jonas, Elias falando de morte, o crescimento, o otimismo, a alta, o acréscimo, a extensão, a ascensão. Então é aquela melhora fisicamente, diz, olha, estou melhor fisicamente, estou reagindo, já tenho forças, olha, estou melhor mentalmente e espiritualmente da mesma forma. Mas como que eu faço para lidar com tudo isso? Fisicamente eu já falei, mental, muito importante, é esvaziar a mente. Nós vivemos num tempo de um excesso de informações, de um excesso de acesso a essas informações. Por isso que vem o estresse também. Então esvaziar a mente, diminuir, filtrar, rezar, pedir a Deus, tira toda essa opressão, que a mente fica oprimida, fica cheia. A gente precisa esvaziar. Então, cada um vai buscar o seu meio, a sua maneira de esvaziar. Depois de esvaziar, com o que nós vamos alimentar? Com o que nós vamos alimentar a nossa mente? Com o que nós estamos alimentando? Quer dizer, o que estamos colocando? O que estamos abastecendo a nossa mente? Sobre o que falamos? Sobre as dificuldades, sobre a crise, sobre a violência? Isso vai nos enchendo, isso vai nos fortalecendo para a depressão. Isso é uma força contrária. O que eu estou escutando? Eu escuto? Que música, que tipo de música eu escuto? Que conversas eu ouço? Do que eu falo? Do que eu estou cheio? Lembra que a Bíblia fala que a boca pronuncia que o coração está cheio. Então, esvaziar, sair dessa tensão, sair dessa opressão, desse autocontrole, do domínio de tudo. De querer saber a informação, de querer saber o que está acontecendo, a gente acha isso muito saudável, nem sempre é. No abatimento espiritual, nós podemos ir lá para a carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Chamada de armadura do cristão. São Paulo vai nos dizer que não é contra homens de carne, quer dizer, não é contra o nosso físico, não é só contra o nosso emocional, não é só abatimento físico. Emocional e também espiritual. Então não lutamos só contra esses dois abatimentos, não lutamos só contra o mental e o físico, também contra o espiritual. Então revestir, quer dizer, se vestir, se encher da armadura de Deus. Palavra de Deus, a fé, a oração, comprometimento, a vida comunitária. É assim que nós vamos vencer o abatimento espiritual, com santidade, com busca das coisas de Deus. Buscai as coisas do alto, quer dizer, e buscai menos as coisas terrenas. Buscai mais as coisas celestiais, menos as coisas do mundo. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa força, essa coragem. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, um ânimo novo, fortaleza. Dai-nos, Senhor, a Tua graça. E como nos diz o salmista, Salmo 135, em nosso abatimento, Ele, Jesus, se lembrou de nós, porque sua misericórdia é eterna. Lembra de nós, Senhor. Como clamou, como declarou o salmista, lembra de nós. Sara-nos fisicamente, renova-nos no nosso emocional e fortalece o nosso espiritual. Muito obrigado, Jesus. Queria te convidar, se possível, que você colabore financeiramente com esta obra, com essa comunidade. O nosso site, o nosso próprio canal no YouTube. Nós temos uma revista mensal, que ela é distribuída, não tem custo nenhum. Tá? Essa revista também nós estamos providenciando para você ter acesso a ela online a partir de R$3. Acessa lá, dá essa contribuição, ajuda-nos. Seja também um evangelizador através da sua contribuição financeira. Que Deus o abençoe.